Sejam bem-vindos ao Espaço Permanente de Estudos do Divino Monismo 2024. Divino Monismo ou Divinismo. Sou a Má. Falarei sobre o livro Um Ateu Além do Túmulo. Um Ateu Além do Túmulo foi escrito por Oswaldo Polidoro, publicado pela primeira vez pela editora Zdanovic e companhia em 1949. O livro que tenho em mãos foi publicado em 2005 pela editora Leitura e Arte de São Paulo. Eu sou a Má e você pode achar estranho que eu queira ser chamada assim. Mas faz uns 20 e poucos anos que o numerólogo disse que se eu fizesse isso, não morreria de câncer e alcançaria meus objetivos. Agora sei que quem comanda minha mente sou eu e, portanto, eu poderia ser chamada de qualquer jeito, mas eu gostei desse jeitinho curto. Má vem de Maria, abreviação Má de Maria, e de Ângela, A. Então, os dois As. Meus alunos gostaram de como ficou esse jeitinho de me chamarem. Eu gostei também. E tenho que dizer que na minha experiência terrestre desta vez, fui professora. Agora estou aposentada. Temos uma coincidência aqui com o personagem principal do livro, que se chama Janeiro e fora professor no século XIX. Só que ele era ateu e passou a ensinar isso para seus alunos. Eu vou, com muita dificuldade, falar sobre um ateu além do túmulo, porque ainda tenho muito para aprender. Mas eu aprendi um pouquinho e aceitei o desafio de falar agora, conhecendo as ideias de Oswaldo Polidoro e fazendo uma análise das minhas ações. Para melhor compreender as nossas ações, atitudes, sentimentos, pensamentos, e quem sabe um dia que seja bem próximo, podermos melhorar a nossa capacidade de acertar. Como eu conheci a obra de Oswaldo Polidoro, fui uma primeira vez a uma sessão divinista em fevereiro de 2011, na cidade de São Paulo, onde nasci nesta encarnação. E de lá para cá, muita coisa aconteceu e cada vez mais quero aprender. Este é o motivo de aceitar este desafio, de resenhar e mostrar para você esse livro. Quer vir comigo? Vamos lá. O Ateu Além do Túmulo tem como personagem principal inicial o professor Janeiro. Janeiro nos faz pensar em homenagem ao deus romano Janus, que tem uma cabeça olhando para trás, para o passado, e outra para frente, para o futuro. E, nesse sentido, o que acontece é que vão analisando as suas ações. É assim que fica melhor. Mas deixa eu colocar para vocês uma pergunta. Quem é o ateu do livro? Quem é o ateu dos dias atuais? E aí, vamos começar a história. Ela é dividida em 11 capítulos, num total de 83 páginas, da história do senhor Janeiro, professor primário e ateu, que enquanto esteve encarnado no século XIX, ensinou e transmitiu isso para seus alunos. Lembrando que encarnado é aquele que está vivendo no mundo da Terra como nós conhecemos. E temos muitas dificuldades para serem vencidas, mas principalmente temos grandes oportunidades para aprender. A informação mais importante desse momento agora é que qualquer um pode aceitar Deus e passar a atuar através de suas ações, emoções e pensamentos dentro do que é o amor. Lembrando, Deus é amor em uma das muitas concepções, porque Deus é inteligência, justiça e amor, como a gente aprendeu com Oswaldo Polidoro. No primeiro capítulo, de apenas 4 linhas, o autor espiritual, o professor Janeiro, oferece este livro
para que pelo menos um espírito consiga fugir do desequilíbrio e das torturas que o ateísmo causa. No segundo capítulo, um amigo e um convite, o professor Janeiro começa explicando a lei do peso específico. Os céus, ou as zonas astrais, possuem atração aos espíritos que estão no padrão médio daquela zona habitada por eles. Ou seja, tem espíritos, indivíduos como nós, só que sem os corpos físicos, vivendo juntos nessa região. E embora sigam as leis hierárquicas, que é o melhor e maior manda sobre os menores e piores, para que haja um crescimento de todos. Há pessoas de todo tipo, no que se refere aos erros cometidos durante as encarnações. Afinal, todos estamos juntos para aprendermos uns com os outros, porque ninguém se faz sozinho. Sempre precisamos de algum empurrãozinho de alguém, e este alguém, em geral, é um cadinho melhor que nós para realmente poder nos ajudar. Também há aqueles que aprendem com os menores, isto se o orgulho não interferir. Nos céus superiores, de Cristo para baixo, Cristo é um grau de evolução que todos nós vamos alcançar um dia. Os chefes seguem a lei fundamental de Deus, porque a realização é sempre interna de cada espírito. Nesses céus, as lições andam muito mais do que o aluno. E, portanto, saber mais e proceder menos corresponde a sofrer mais e ter menos direito a reclamar. O professor Janeiro se apresenta como um transgressor da lei de Deus, e principalmente pelo que ele sabia e não pelo que ele ignorava dessa lei, já que fizera a negação da existência de Deus e a ensinara como professor primário às crianças sob sua autoridade. Ele percebe que não há como reclamar da sua situação, porque isso só é possível de fazer dentro de si mesmo, já que cada um é o único responsável pela própria situação e pelo céu em que for parar após o seu desencarne. Desencarne, deixar o corpo físico e passar a viver com o corpo perispiritual. Neste ponto, somos convidados a ler este livro sem qualquer julgamento das ações do outro. E esse convite é justificado através das questões: quem atende reclamações? Com quem reclamar? Por que forma? Reclamar, apresentar razões para quê? E a resposta a essas questões é: tudo é possível e justificável, mas basta ir reclamar aonde se cometeu a falta. E, em geral, no íntimo de cada um, a gente vai revolvendo os atos tristes, as misérias que tais, de destruí-las umas, reparar outros, atirar fora os pedregulhos e encher-se de bens divinos. Explica que muitos decênios, que são períodos de 10 anos, são necessários passar em planos limbosos. Limbosos significa sujos, emporcalhados, porque limbo é o lugar no caule da planta onde ficam depositadas coisas sem valor e que são esquecidas. Nesse tipo de lugar é que a lei determina que se resgate erros morais. E depois de resgatados esses erros é que vai começar a reparação técnica, brandamente. E aí, quem precisa desmanchar um ato ruim ou colocar um bom no lugar daquele, já o faz com mais assertividade, certeza e, em alguns casos, com maior determinação, sem ficar se enrolando em dúvidas sobre seus próprios atos, atitudes, ações, pensamentos, sentimentos, etc. E somos convidados a viver corretamente frente aos 10 mandamentos da lei de Deus, já que isso nos permite trabalhar menos e lucrar mais. O Espiritismo, ou o Divinismo, jamais se responsabilizará pelos atos de seus adeptos. E somos alertados de que os espiritistas, que nada fizeram para melhorarem a si próprios, terão que, de acordo com a lei do peso específico, ir aos lugares de dor para repararem a dor moral necessária, pois
O reino do céu não é dos religiosos, é de quem for mais verdadeiro. E somos convidados a colocar a nossa atenção no que os desencarnados falarem através da mediunidade, contando sobre as consequências vividas e sofridas, já que estamos encarnados, e esses avisos são necessários para que sigamos as lições do Divino Mestre. Neste capítulo, fica difícil afirmar quem é o amigo que nos faz este convite. Vamos assumir que seja o professor Janeiro, mas poderia ser o Oswaldo Polidoro, o Mestre Jesus, desde que, através do seu exemplo, quanto na existência carnal, como mestre na Jordânia, Cisjordânia, em todos os lugares onde, por ele, andou encarnado e depois desencarnado, dando testemunho de que a vida continua. No terceiro capítulo, o amigo. Passamos a ter propriamente dita a apresentação do professor Janeiro e de sua situação quando se lembra, para contar como estava e como tinha sido antes desse momento. Ele começa comparando o serviço que ele executa com o que executava enquanto estava encarnado. Conta que havia sido professor primário e que agora faz ações inferiores a isso. Explica que não aceitava as concepções antropomórficas sobre Deus, aceitava, porém, que uma força regia o universo e que chamar essa força de Deus era, para ele, enquanto encarnado, coisa de simplórios. Compreendia que, sendo uma força com caráter geral para todos os efeitos, de nada valiam os atos ditos e tidos como religiosos, quer fossem comprados ou vendidos, e que ele sente a dor moral de ter falhado no modo de interpretar a divina essência e de ter passado essa falha para as crianças, suas alunas, o que acabou criando no ânimo delas, lembrando, ânimo é a alma, o espírito, o impulso, disposição para que elas negassem a qualquer espírito. E afirma que não foi o que ele fez naqueles momentos, mas a consequência do que ele causou, que o prejudicou muito mais nas zonas astrais. A primeira consequência foi a de ter se encontrado em um lugar onde não havia ar suficiente para respirar, logo após o acidente e a desencarnação, que é quando se deixa o corpo. E avisa que agora ele sabe que nos planos astrais inferiores tanto se pode sofrer por ter de mais, como ter de menos qualquer bem da vida. O desequilíbrio é quem gera todo o mal. É o desequilíbrio que causa dor espiritual, moral, mental, intelectual e material. E isso de acordo com o local da zona astral onde se foi parar. Tudo é questão de relação entre o indivíduo e o ambiente, sua intensidade psíquica e a densidade dos elementos cósmicos. Tudo é relativo em qualquer ponto do universo, dizem os mais sábios daquela zona. É possível enfrentar dificuldades e também contar com gratos acontecimentos e sublimes possibilidades em um mesmo ambiente. Naquela zona, ele ficou perambulando uns 30 e poucos anos. Para ele e para muitos outros, faltava ar para respirar. Embora não fosse triste de tudo e houvesse vida organizada e até bons recursos, só que pouco. Ou seja, haver pouco ar fazia com que os cidadãos do local sofressem. Em épocas periodicamente certas, esse mal se agravava e o desespero roía e tornava malucos a muitos ali. Outros morriam, tendo até de serem enterrados. No nível em que Janeiro está agora, ele sabe que o que acontecia de verdade é que eles deixavam um corpo mais denso para os passarem a usar um mais leve. Morrer era um dos modos de findar a purgação moral naquele plano. Porém, com o professor Janeiro aconteceu diferente. Uma noite ele foi dormir e acordou no dia seguinte em um lugar estranho. Ele não sabe se morreu naquela zona ou se ele foi trazido por alguém que foi delegado para trazê-lo para este lugar diferente. E até hoje ele não tem interesse em procurar saber como é que foi que aconteceu, já que tudo é possível na ordem divina.
Neste outro lugar, onde ele acordou, trabalha como faxineiro por 12 horas todos os dias. Não é o único professor que trabalha assim. E a gente ainda de maior coturno, passando por coisas piores, e em até lugares mais tenebrosos. Isso serve de consolo. Que seria dos pequeninos do mundo se os grandes pudessem comprar também a justiça daqui? Ninguém é julgado por ter sido rico, pobre, ignorante ou sábio, mas é julgado pelo modo como exerceu a sua vida, conforme cumpriu os seus deveres. A justiça suprema não age por despeito, como julgam os beatismos tolos do mundo. É lá, no plano da própria consciência, lá onde o ser em si mesmo sabe estar à falta cometida. O imperador e o lixeiro podem ser bons ou ruins. Janeiro pensava isso enquanto fazia seu serviço, quando um seu amigo, chamado Simão, que também viera de planos intelectuais do mundo físico e contribuíra com Janeiro para que outros duvidassem da existência divina, e no estágio em que estamos, ele vai dizer que não sabe como ele negou o Espírito Divino, já que mais do que o Espírito Divino, não há o que existe. A vida regurgita de vida por todos os poros, o que se vê manifesto, testemunho supremo e manifesto de todos os modos. O que procura como... Simão procura como o recado do chefe, que deseja ver Janeiro imediatamente. O plano divino não quer seus filhos rastejantes. Deus quer de nós coisa melhor. Espero que no bojo de uma ação aparentemente alheia a mim, venha a mim diretamente alguma coisa, afirma Janeiro. E o nosso tempo por hoje está terminado. Você poderá ver a continuação da nossa história no episódio 2, no próximo sábado às 18 horas. Conto com você. Até lá!